De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse é o Verso em Prosa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Verso em Prosa, o primeiro vídeo do ano de 2021. Então vamos aí para a nossa caminhada literária. E a primeira obra desse ano será a obra O Alienista, de Machado de Assis. Mas antes de falar sobre a obra, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar comentários, assistir os vídeos anteriores, nos acompanhar aí nessa prosa, nessa conversa sobre grandes obras da literatura. Além disso, nos acompanhem também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Verso em Prosa Literatura, onde a gente continua produzindo, né, conteúdo aí, discutindo sobre curiosidades, novidades sobre o mundo literário. Então vamos falar sobre O Alienista, né? Essa novela para alguns, conto para outros, deste grande e reconhecido autor brasileiro Machado de Assis. Gente, não é preciso falar sobre esse autor, porque todos nós o conhecemos, já lemos algum texto, algum conto, algum romance desse importante autor. E para esse início de 2021, nesse cenário quase caótico no qual nós estamos vivendo, um cenário quase de uma loucura, né? Onde que quase todos nós poderíamos parar lá na chamada Casa Verde. Resumindo um pouco da história do Alienista, o Alienista conta a história de Simão Bacamarte, um importante médico, né, que se formou na Europa, sendo conhecido também, né, ou sendo reconhecido tanto em Portugal quanto em Espanha como um dos grandes profissionais deste campo aí de atuação. Ele volta para o Brasil, para sua cidade natal, Itaguaí, e ali ele se casa com Dona Evarista, uma viúva, né, pela qual o Simão Bacamarte tem uma certa atração, mas não pelos aspectos, digamos, estéticos de Dona Evarista, mas sim pela sua excelente saúde, né? É algo muito interessante na personalidade de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, sendo um grande estudioso, um grande interessado nos aspectos, digamos, clínicos, biológicos das pessoas, né? Ele vai se dedicar a um campo que é o campo da psiquiatria. E, diante disso, Simão Bacamarte ele toma a cidade de Itaguaí, as pessoas, como um grande laboratório para as teorias de Simão Bacamarte. Como a gente já disse inicialmente, Simão Bacamarte tem uma personalidade, né, tem um perfil, digamos, um pouco mais excêntrico. Ele, inclusive, coloca na Casa Verde, que vai ser uma espécie de hospício, né, uma espécie de manicômio, o Costa. E qual que é o problema do Costa? Qual que seria o sintoma, sinalizaria que ele tem algum distúrbio? Porque o Costa é uma pessoa pródiga. Ele tem uma grande herança que ele recebeu de um tio e ele começa de forma muito generosa a repartir toda a herança que ele possui. Inclusive, vem uma tia, né? Vem uma parenta do Costa explicar o motivo, porque havia uma crença, né, que antes do tio que deixou toda a herança para o Costa, dizendo que em pouco tempo perderia toda a herança por causa de uma maldição que havia recebido. Inclusive, Simão Bacamarte coloca essa tia também na Casa Verde, porque os contos eram crendices, isso não fazia sentido no mundo da razão. Então, esse é um dos temas centrais da obra O Alienista, a questão da ciência e como o texto O Alienista ele trata a questão da ciência de forma muito irônica, como esse campo da verdade, esse campo que prevalece sobre todos os outros saberes, sobre todos os outros conhecimentos, mas que existem aí certas cenas, certos momentos inusitados no momento que isso é levado ao extremo. Como eu já disse, aparece também Dona Evarista, que é a esposa de Simão Bacamarte, que vai para o Rio de Janeiro em um determinado momento da narrativa e depois ela regressa. E adivinha? Simão Bacamarte, vendo um comportamento um pouco usual de sua esposa, que passa uma noite em claro porque não decide, né? Não se decide qual roupa irá usar, coitada das mulheres.
Se todas fossem parar no hospício porque não tomam uma decisão de qual roupa, brinco, sapato, né, iriam usar, então Simão Bacamarte também coloca a sua esposa lá na Casa Verde. Acontece também ao longo da narrativa uma revolta, a revolta dos canjicas, o barbeiro Porfírio, ele motiva a população a se insurgir contra Simão Bacamarte e, sendo político, a gente sabe como é que os políticos funcionam, principalmente pelo cenário nacional, a gente vê que o barbeiro Porfírio também vai ter um comportamento um pouco inusitado, indo parar na Casa Verde duas vezes, uma por ser uma pessoa que quer levar vantagem e outra por ser uma pessoa virtuosa, né? Então, ele é preso por ter cachorro e ele é preso por não ter cachorro. É uma das falas que aparece ao longo da narrativa. Enfim, para não dar muito spoiler, é importante a gente observar como que Itaguaí, nessa relação com as teorias propostas por Simão Bacamarte, quase 75% da população vai parar na Casa Verde, pelas teorias propostas por Simão Bacamarte, que é um homem de ciência, que é um homem do conhecimento e que leva ao extremo o seu conhecimento, em que anula, de certa maneira, essas peculiaridades humanas em função das suas teorias, né? E esse final, e também a questão da loucura, que é o que é ser louco, o que é ter algum tipo de distúrbio, como foi dito aí inicialmente, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Se a gente for colocar uma lupa em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas ações, será que nós somos realmente normais? Será que nós também não iríamos parar lá na Casa Verde? Então, para continuar um pouco da nossa conversa, eu passo a palavra aí à Bárbara para dar continuidade ao tema da loucura com a obra O Alienista. Pensando nos aspectos históricos e contextuais da obra, O Alienista foi escrito e publicado entre os anos de 1881 e 1882, período, portanto, do Brasil Império. E apesar disso, Machado de Assis situa a obra no período do Brasil Colônia, que é, em alguma medida, satirizado, assim como é satirizado o cientificismo ou cientismo que estava em voga em meados do século XIX, alguns anos, portanto, antes da escrita desta obra, dessa novela ou conto, conforme o Eduardo mencionou. Ora, a gente pode pensar nessa sátira ao Brasil Colônia a partir de algumas perspectivas. Uma delas poderia ser colocar em xeque a opinião do rei português que notabiliza esse médico, ou será que ele notabiliza um louco? A gente poderia pensar também na sátira e crítica da administração do Brasil Colônia, que está vendo na sala ao lado do poder desmandos, autoritarismo e até afronta as suas diretrizes, mas nada faz. Além disso, nós podemos pensar também em uma crítica aos poderes estabelecidos, uma vez que tanto a Câmara de Itaguaí, tanto a Coroa, não conseguem de forma eficaz conter a revolta que se tem a partir do encarceramento, da situação de reclusão temporária de quase totalidade dos moradores da cidade. Com relação ao cientificismo, nós podemos também pensar numa crítica machadiana. Por quê? Porque, na época, pensava-se que a ciência, e aqui numa perspectiva de ciências da natureza, tá? Ciências humanas, conforme nós temos a percepção hoje, não se era cogitado como ciência. Então, as ciências da natureza, elas seriam capazes de explicar todos os meandros de uma vida em sociedade. A ciência é vista como panaceia em detrimento de qualquer outra forma de conhecimento, em detrimento até mesmo de reflexões metafísicas, que sempre foram relevantes em termos de humanidade,
como uma estratégia de compreensão do nosso lugar no mundo. E então, a crítica à ciência do Simão Bacamarte é também uma crítica ao próprio cientificismo. Afinal de contas, será que a teoria evolucionista do Darwin, ou será que as propostas de ciência do Auguste Comte com o seu positivismo, que estava preocupado em categorizar, em compreender para prever o comportamento das pessoas, será que isso é suficiente mesmo para lidar com a complexidade dos indivíduos e de suas relações? Será que se os nossos comportamentos observados de forma delimitada, ou os nossos comportamentos, pequenos que sejam, poderiam fazer-nos passar pela prova dos 9 da loucura? Conforme o Eduardo disse, aproximando uma lupa, será que está todo mundo assim no padrão de normalidade? E o que seria normal, né? É também de se perguntar. Bom, essas questões, elas são o pano de fundo da obra, uma crítica mesmo às coisas nas quais nós colocamos as nossas crenças, e também, aqui eu poderia falar até mesmo nas instituições nas quais nós colocamos nossas expectativas como panaceias. E então, eu convido vocês para chegarem às suas próprias conclusões acerca desses questionamentos a partir de uma leitura deliciosa do livro O Alienista. Nessa edição que eu possuo, tem um texto de apoio em que o comentário é de situar a cidade de Itaguaí e a relação do Simão Bacamarte com os seus concidadãos, com a Revolução Francesa. Então, também é uma perspectiva contextual e crítica que pode ser percebida por vocês, leitores. Agora, a gente tem uma análise também bem bacana, fica com a Flávia. Bom, Machado de Assis é um dos meus escritores favoritos, principalmente pela forma com que ele vai colocando a ironia ao longo do texto, às vezes de maneira mais sutil, outras vezes de uma forma tão escancarada que chega a ser cômico. O fato é que o alienista possui essas características e as expressões de poder são trazidas até nós através dos personagens e do comportamento deles. O protagonista, o Dr. Simão Bacamarte, é respeitadíssimo em função da sua carreira na Europa, o que já evidencia a importância, naquela época, da ciência, da carreira internacional e da medicina. É importante lembrar, como o Eduardo falou, que ele escolheu a dona Evarista como esposa porque não era nem bonita nem simpática, e sim porque era capaz de ter saúde e gerar bons filhos para ele. Também, relembrando a fala do Eduardo, de que ela foi, em certa altura da história, internada na Casa Verde porque passou um tempo, uma noite em claro, pensando sobre as roupas e as joias que ia escolher para uma festa importante. O que evidencia uma total insensibilidade do marido em relação à esposa e, além, mostra que o médico percebe essa sutilidade com uma espécie de patologia que merece tratamento, né? Porque beira a loucura. Em contrapartida, outras vaidades e outras futilidades que não são exclusivamente femininas não possuem o mesmo diagnóstico. No aspecto político, temos dois personagens importantes, ambos barbeiros, que criam ali, para conseguir entrar na carreira política, grandes confusões, revoltas e até mesmo violência. Um político, naquela época, era muito respeitado, possuía o status do poder e era capaz de influenciar pessoas para atender ali desejos que não eram nada altruístas. Um exemplo disso é que a Câmara aprovou uma lei que os vereadores não poderiam ser internados na Casa Verde. Por fim, o poder que é marcante no Brasil colônia é o poder religioso. Temos, então, o padre Lopes, o vigário da vila, que estava ali sempre atento e presente aos acontecimentos principais e, através do pretexto religioso, buscava ali induzir comportamentos e pensamentos para também manter uma certa importância dentro daquela sociedade na época. Bom, a maior verdade, a grande crítica nesse contexto do poder é que as figuras masculinas
os personagens masculinos, e quando eu falo masculino, porque os femininos não chegavam a esse poder, eles buscavam obter vantagens pessoais através de cargos que deveriam ser destinados exclusivamente para pessoas que buscam um bem maior, o bem comum. E aí eu vou deixar você pensar aí, será que a gente tem alguma semelhança disso com os dias de hoje? E aí, pensando nesse aspecto de loucura, a gente vai ouvir a Raquel, que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, para começar a minha fala, eu vou trazer o que o Simão Bacamarte conta pra gente. Ele fala o seguinte: a ciência é meu emprego único, Itaguaí é meu universo. E pensando nisso, em tudo que foi falado pela Bárbara, pela Flávia, pelo Eduardo, o que é loucura? Quem vai determinar o que é a loucura? E aí, como a gente, né, já foi falado, a gente está no século XIX, onde que a gente tem a cientificidade, onde que a ciência tem quase a verdade absoluta. Então, se o Simão Bacamarte fala que aquela pessoa é louca, acabou, ponto final, verdade absoluta, e tá tudo tranquilo. E aí, começa a questionar, será que a ciência sempre está certa? Será que, se o Simão Bacamarte fala que aquela pessoa é louca, ele é o certo e a gente não pode questionar? E aí, no livro é muito interessante que, em um primeiro momento, vão ser internados os loucos de acordo com o senso comum. Então, existe um senso comum. Só que aí, depois, qualquer pessoa que apresentava algum sinal de loucura era internada. E, por fim, é muito interessante que os loucos eram aqueles que gozavam de perfeita e ininterrupto equilíbrio mental. Então, começa, assim, a se questionar o que é isso? Qual que é o desvio que você deveria ter para ser internado? E cá para nós. Será que no decorrer da sua vida você não teve alguma ação ou alguma atitude que faria você ser internado? Uma outra coisa que é muito importante também destacar é o determinismo, né? O homem é o produto do meio. Então, se você nasce em um ambiente de loucura, você também será louco. Então, é muito interessante tudo isso que o Machado de Assis traz no Alienista. E toda essa simbologia, sabe? Sobre a ciência, sobre a crítica do que está se vivendo, enfim. É muito engraçado, porque o Machado de Assis ele tem a capacidade de trazer todos esses questionamentos de forma leve. Eu queria, por fim, também destacar, e tem um vídeo nosso sobre o conto do Gabriel Garcia Marques, que a Flávia trouxe para a gente a questão, né, do Holocausto brasileiro, falando sobre a questão de Barbacena, e a essa época a gente tinha, sim, a existência de casas, né? Existe uma crítica também à existência de casas que eram internadas pessoas que apresentavam algum sinal de loucura, e aí depois com os estudos a gente foi verificado que grande parte eram pessoas normais. Então, assim, é algo a se pensar. E no mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho certeza que difícil alguém escapar, né, do manicômio do Simão Bacamarte. Mas, enfim, essa é o nosso vídeo sobre o Alienista. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like. Não deixa também de seguir a nossa página lá no Instagram, né, com várias informações. Esse trabalho, né, é muito... Para que a gente continue com esse trabalho, é muito importante a participação de todos vocês. Né? Hoje a gente fica por aqui e até mais.